Academia de Xadrez, Dama H3. Professor Ricardo, tio Rico na área. Então, nesta aula de número 25, vamos conversar um pouquinho sobre o que é uma cravada. Então, existem dois tipos de cravada: a cravada absoluta, quando faz referência ao rei, e a cravada relativa, quando faz referência a qualquer outra peça, normalmente uma peça de alto valor. Então, eu vou demonstrar alguns exemplos aqui na prática e explicando, você vai ver que vai ficar bem fácil de entender. Primeiro exemplo. Vamos supor que nessa posição, o bispo está atacando diretamente o cavalo. E quem que está atrás nessa mesma linha de ataque aqui do bispo? O rei. Então, falamos que este cavalo, o cavalo de F7, está cravado. Está imobilizado, ele não pode sair daqui na vez das pretas jogarem. Porque repara que se ele saísse daqui, por exemplo, para cá, ele ia expor o próprio rei ao ataque do bispo. E o bispo, assim, entre aspas, poderia capturar o rei, que é uma jogada ilegal, uma jogada proibida. Não pode expor o próprio rei ao ataque e o rei nunca pode ser capturado. Então é uma jogada ilegal. Esse cavalo está cravado em relação ao bispo, portanto está proibido de se mover na vez das pretas. Só poderia movimentar esse cavalo se o jogador de pretas tirasse o rei dessa linha de ataque do bispo adversário. Ou se o bispo saísse dessa posição, ou se alguém entrasse na frente, no meio do caminho. Então, esse cavalo está sofrendo uma cravada absoluta, está proibido de se mover. Vamos dar outro exemplo aqui. Por exemplo, nesta posição aqui, a torre do exército das brancas está realizando uma cravada absoluta diretamente no bispo de C7. Quem está atrás dessa linha de ataque da torre? Novamente, o rei. Mesma coisa que eu falei anteriormente. Esse bispo, o bispo de C7, está proibido de se movimentar em qualquer uma das opções que ele tem, porque ele ia colocar diretamente o rei em xeque, ia expor o rei. Proibido entregar o rei, proibido suicidar-se, vamos dizer assim, no xadrez. Se pudesse tirar esse bispo daqui, eu ia colocar o meu rei diretamente em xeque, só que agora é a vez das brancas. As brancas poderiam capturar o rei? Não, uma jogada ilegal, proibida no xadrez. Então, falamos que esse bispo aqui de C7 está cravado, está proibido de se movimentar. Ele só poderia se movimentar se o rei saísse dessa linha de ataque da torre, ou seja, dessa coluna C, ou alguma peça entrasse aqui, ó, no meio do caminho. Último exemplo de cravada absoluta. Vamos supor que nesta posição aqui, ó, a dama está aqui em H8, a dama do exército das pretas, atacando diretamente a torre de B2. Quem está atrás na mesma linha de ataque da dama? Novamente, o rei. Então essa é uma cravada absoluta. Essa torre aqui, a torre de B2, está cravada, proibida de se movimentar e sair daqui. Não posso movimentar a torre e expor o meu próprio rei ao ataque da dama do adversário. Isso é uma jogada proibida, uma jogada irregular no xadrez. Então, essa torre está sofrendo uma cravada, está cravada, não pode sair daqui. Essa torre só poderá sair daqui se eu movimentar o rei, tirar o rei dessa linha de ataque da dama, ou se alguma outra peça se interpor ao caminho, entrar aqui no meio do caminho. Ou se a própria dama do exército das pretas zarpar daí, sair daí. Ok? Então, isso é uma cravada absoluta, quando faz referência ao rei e a peça está proibida de se movimentar. Está cravada, não pode sair dali. Vamos agora dar alguns exemplos de uma cravada
relativa. Uma cravada relativa, a peça que está sofrendo a cravada, ela não está proibida de se movimentar, ela poderá se movimentar se o jogador assim desejar. Então vamos dar um exemplo de uma cravada relativa. Se o bispo estiver aqui em C1 e for a vez das brancas jogarem, eles podem colocar o bispo aqui, movimentar o bispo para G5. Então falamos que esse cavalo agora está sofrendo uma cravada também, porque quem está atrás é a dama. Se o exército das pretas movimentasse esse cavalo, que poderia ser movimentado agora, porque quem está atrás agora não é o rei, é a dama. Poderia movimentar esse cavalo para qualquer uma das opções que ele vai. Porém, o jogador de preta sabe que tirando o cavalo daqui, movimentando esse cavalo, é a vez das brancas jogarem. E as brancas poderiam capturar a dama. Então, nesse exemplo, esse cavalo também está cravado, só que é uma cravada relativa. Esse cavalo não está proibido de sair daqui. Se o exército das pretas tiver um objetivo maior aí para esse cavalo, como por exemplo esse cavalo movimentando, ajudasse a dar checkmate, ele poderia tirar esse cavalo daqui e entregar a própria dama ao bispo. Não está proibido. Então, uma cravada relativa, a peça cravada pode se movimentar, que não faz referência ao rei. Agora, uma cravada absoluta, não. Cravada absoluta, quando é o rei que está na mesma linha de ataque, não poderá se mover. Último exemplo aqui de uma cravada relativa. Vamos supor que nessa posição, a torre está aqui, ok? E o cavalo está aqui. E a dama adversária está aqui em G6. Então esta é uma cravada relativa. A dama está atacando o cavalo. Se o exército das brancas tirarem o cavalo para qualquer opção que o cavalo pode se movimentar, eles estão perdendo a torre que está atrás do cavalo, na mesma linha de ataque da dama do exército das pretas. Então, esse é um outro exemplo de cravada relativa. Esse cavalo não está proibido de se movimentar, ele poderá se movimentar sem problema nenhum, só que o exército das pretas também poderá capturar a torre logo em seguida. Então, esses foram alguns exemplos aí básicos de uma cravada absoluta e cravada relativa. Ok? Um tema aí que todo jogador de xadrez tem que saber. Um grande abraço, até a próxima aula de xadrez e valeu!